Olá a todos, bem-vindos de volta. Trago aqui mais uma explicação sobre um vídeo anterior que eu achei que merecia uma maior atenção. É a questão do livre-arbítrio. Eu digo que a discussão é sempre digital. De um lado você tem os arminianos dizendo que nós temos o livre-arbítrio, e do outro lado nós temos os calvinistas que dizem não, nós não temos qualquer livre-arbítrio. E após muitos anos estudando e debatendo exaustivamente esse assunto, eu até fiquei cansado de falar sobre isso. Eu cheguei à conclusão de que a melhor concepção sobre isso é o caminho do meio. Não é algo digital. O livre-arbítrio não é algo digital, mas analógico. Vou explicar aqui para você. Digital é tudo aquilo que você... É a diferença entre o ser e o não ser. É o 0 ou 1. Ou melhor, deixa eu colocar desse lado aqui, ó, que é digital. 0 ou 1. Você nunca vai ter as duas condições. Ou você está em 0 ou você está em 1. Então, ou você tem o livre-arbítrio ou você não tem. Ou você tem o interruptor de uma lâmpada. Vamos desenhar aqui uma lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada. E aqui você tem interruptor. Esse aqui é o interruptor. Quando você fecha aqui, a lâmpada acende. Quando você abre, a lâmpada apaga. Então você tem o nível lógico 0 e 1. Qual que é a minha percepção sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é algo analógico, é algo variável. Então, no caso da lâmpada, você adicionaria um dimmer, que seria um resistor, uma resistência variável. Uma resistência variável. Você tem um botão. Então, tudo bem, você fechou o contato aqui. Você vai ter um nível lógico 1? Não. Você pode variar entre 0 e 1. Então, a lâmpada no seu brilho máximo e a lâmpada com um brilho bem fraquinho. Você consegue variar. Da mesma forma, o volume de um rádio. Você tem lá um falante. E aí você tem um botão de volume. Quando você gira esse botão de volume, você aumenta o volume do rádio. Então você está variando o áudio entre 0 e o volume máximo. Isso é analógico. Entende? Então você não tem só 0 e 1. Você tem uma variação. Entende? Porém, no caso do livre-arbítrio, você nunca vai chegar aqui no ponto, no nível lógico 1. Você nunca vai ter 100% de livre-arbítrio. E nesse ponto, eu tenho que dizer que os calvinistas estão mais corretos. Você nunca tem nível lógico 1, você nunca tem 100% de livre-arbítrio. Porque existe um fator que te puxa para esse lado aqui, ó. Que é o pecado. E aí, quem é que está desse lado? Quem é que está aqui, ó? Você já viu aqueles zumbis, praticamente zumbis,
viciados em cracks nos grandes centros urbanos, aquelas pessoas vivendo em situações subhumanas, como animais, totalmente entregues aos seus desejos, aos seus vícios, às suas paixões carnais. Essas pessoas estão aqui. O pecado te arrasta para esse lado aqui, ó. O pecado reduz o ser humano à condição de um animal. Por outro lado, se você for escravo de Cristo, você é livre de verdade. Porque o Espírito Santo ele vai te levar para esse sentido aqui, ó. Então, quanto mais escravo de Cristo, mais livre-arbítrio, mais eu sou livre, mais racional. Quanto mais eu sou escravo do pecado, menos livre-arbítrio. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente, nós nunca chegaremos aqui enquanto estivermos presos a esse corpo corrupto, contaminado pelo pecado. Mas nós temos que buscar isso aqui. Isso aqui é onde Cristo está. Nós temos que buscar ser como Cristo. E aqui nós provavelmente estamos mais próximos disso aqui do que disso aqui. Muito mais próximo disso aqui. Entende? Então existem pessoas com alguma racionalidade. Pessoas que não são cristãs. E olha, do ponto de vista de Satanás, é ótimo que elas não sejam totalmente destruídas. Que elas não vivam como animais. Que elas tenham alguma certa racionalidade, vivam de forma confortável por aqui, sem a presença de Deus. A forma como o pecado atinge as pessoas é algo variável. Existem pessoas extremamente afetadas pelo pecado. Existem pessoas que não estão afetadas, elas têm algum nível de racionalidade, mas elas não têm Deus. De qualquer forma, está perdida, estamos todos perdidos, sem Cristo estamos todos perdidos. Coisa também que é importante ressaltar é que não importa se você está no fundo do poço, no lamaçal do pecado, como falam, né? Se você está vivendo como um animal, ou se você tem certa racionalidade, se você vive até bem sem Cristo, a condenação é a mesma. E nessa condição, você nunca vai escolher a Cristo, a menos que o próprio Deus lhe convença do pecado. Por mais que as pessoas tenham aí alguma racionalidade, algum nível de escolha, elas nunca vão se voltar para Deus sem que o próprio Deus tome a iniciativa de lhes trazer para si. Isso é muito importante ressaltar. Então, esse é o grande chamado da palavra de Deus para o ser humano, que é para você caminhar para a liberdade, para a racionalidade. Isso é oferecer o seu corpo como sacrifício e como culto racional a Deus. É você abandonar as paixões carnais e caminhar naquela direção, na direção da cruz de Cristo. Esse é o desafio
da vida do cristão. Então, espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido bem didático. Ou se alguém tiver algo a acrescentar, pode colocar nos comentários também. Talvez possamos fazer mais vídeos a respeito no futuro. Por hoje é isso. Fica com Deus.